Olá, vamos gravar a aula correspondente à biotecnologia para vocês. No caso, biotecnologia é a área de estudo que vai trabalhar o desenvolvimento de organismos modificados. Em relação a esses organismos modificados, geralmente organismos geneticamente modificados. Então, esse vai ser o nosso foco de estudo a partir de agora. Em relação à genética, organismos geneticamente modificados, está dentro da área de estudo da genética e que a gente pode aliar também junto com o estudo de biologia molecular. Então, genética e biologia molecular, a gente vai trabalhar com os dois em conjuntos. Então, tanto genética quanto a parte de biologia molecular. A área que a gente faz a modificação dentro da genética e da biologia molecular, a gente chama de engenharia genética, onde a gente pega, geralmente, genes que não estão funcionando, a gente ativa eles, ou a gente muda alguns genes, ou pega um gene de um organismo e coloca em outro organismo. Esse gene que a gente está pegando de um organismo, colocando em outro, a gente chama de DNA recombinante, ok? Esse organismo que recebeu um gene novo, a gente vai dar o nome para ele de transgênico. Dentre as biotecnologias, essa vai ser a mais comum, ou seja, essa vai ser a mais utilizada. A gente vai conhecer pouco a pouco esses processos de modificação e quais são mais aplicados ao nosso organismo, ok? Em relação a esse ponto, então, lembrar que a gente vai ter, então, genética relacionada à biologia molecular, que vão ser os tópicos principais que a gente vai ver a partir de agora. Em relação a essa parte de modificar um organismo de um ser para outro, isso é permitido? Isso funciona? Se a gente estiver trabalhando com manipulações que envolvem grupos animais, grupos de plantas, bactérias, isso é permitido. Manipulações em células-ovo de humanos não são permitidas. Agora é permitido manipulação em relação ao indivíduo adulto. Okay? Em relação a esse processo de pegar um gene de um organismo e colocar num outro organismo, o gene funciona perfeitamente? Funciona. Em relação ao gene, para ele ser expresso, ele tem que ser transformado em RNA e depois ele tem que ser transformado na estrutura de uma proteína. A proteína é que vai desempenhar a função. Esses processos de transformação do DNA para RNA, do RNA para proteína, isso acontece basicamente com todos os seres vivos. Então, se a gente está fazendo com uma bactéria, uma planta ou agente, em todos os seres vivos, eles vão ter capacidade de fazer essas transformações. Se eles têm a capacidade de fazer essa transformação, então eu posso pegar um gene meu, colocar numa bactéria, que ela consegue produzir a proteína. Só que, logicamente, para uma bactéria, uma estrutura de um gene humano pode não ter funcionalidade. Então, ela produz e simplesmente libera essa substância. O código genético, a gente fala que é universal por causa disso. Quer dizer que a gente pode migrar ele entre diversos seres vivos e ele vai funcionar perfeitamente. Ok? Nesse processo, introdução de genes em organismos novos, a gente vai dar a introdução de genes em organismos novos, a gente vai chamar de transformação gênica. O gene que está sendo levado de um organismo para outro, a gente dá o nome de transgênico. Agora, aquele organismo que recebeu o gene novo, a gente chama de organismos geneticamente modificados, ou podemos chamar de organismos transformados, ou o nome que eu acho que é mais comum, transgênicos, tá? Então, são formas da gente nomear esses processos, ok? Então, apenas formas de nomeação. Em relação a essas biotecnologias, a gente aplica elas a diversas áreas diferentes. Nessas diversas áreas diferentes, não é apenas na área da saúde que a gente vai aplicar. A gente tem, sim, a utilização de bactérias para produzir alguns medicamentos, para produzir algumas substâncias de nosso interesse. Como está, por exemplo, num dos exemplos que está aparecendo aí para vocês. Nesse exemplo, que está na parte superior, esse exemplo aqui, a gente tem a utilização de bactérias para a produção de substâncias de nosso interesse, tá? Então, aí, produção de substâncias de nosso interesse. Mas se a gente pega esse daqui, a gente tem melhoramento da cerveja, a gente tem, nesse caso aqui, mostrando produção de carne em laboratório. Então, tem diversas formas diferentes da gente utilizar essa biotecnologia, e não só no nosso organismo, ok? Nosso foco vai ser modificações para o nosso corpo.
Então, a partir daqui, a gente vai aprender o básico de como tirar um gene de um ser e mudar para outro, e depois a gente vai fazer as aplicações ao nosso organismo. O básico. O que a gente quer? A gente quer pegar um gene de um organismo e colocar em outro ser vivo. Para a gente fazer isso, a gente buscou sempre a forma mais simples desse processo ser realizado. A forma mais simples desse processo ser realizado. A gente tinha que pegar um gene, e aí a gente pensou um gene nosso, que geralmente vai ser o nosso gene de interesse. Então, a gente tem a estrutura da molécula de DNA retirada do nosso corpo. Pode ser simplesmente um cotonete esfregado no interior do nariz ou um cotonete esfregado na boca, que aí irrita menos. Eu preciso de células vivas, porque as células vivas têm a estrutura do núcleo e aí tem o material genético que eu quero. Se for em relação à estrutura de fio de cabelo, lembrar que o cabelo em si, ele não vai ter estrutura de células vivas, ele vai ter estrutura principalmente de queratina. Agora, a raiz de um cabelo, aí já conteriam as células que a gente precisa, ou mesmo uma gotinha de sangue. Conseguimos pegar do nosso organismo a estrutura do DNA, a gente vai quebrar o nosso DNA e separar só o gene que a gente quer, que é basicamente o nosso gene de interesse. E a gente quer colocar esse gene em um novo organismo. O organismo mais simples que começou todos os processos relacionados a essa engenharia genética, bactéria. As bactérias são organismos bem simples. Sendo organismos bem simples, uma bactéria vai ter como estrutura básica um envoltório, que é a membrana plasmática, material genético solto, disperso, não tem núcleo, no seu interior, e ribossomos como sendo a organela. Nessa estrutura bem simples, algumas bactérias, além do material genético principal, que é esse que eu acabei de apontar, ele tem outro material genético circular, o plasmídio. O plasmídio é um material genético circular e é mais fácil de ser manipulado, porque é só uma estrutura circular. Consequentemente, a gente consegue tirar o plasmídio da estrutura da bactéria, então, tiramos o plasmídio da bactéria, a gente corta o plasmídio, então, da estrutura a gente corta para abrir ele e acrescenta o nosso gene de interesse. Então, acrescentamos o gene de interesse. Esse plasmídio foi modificado, ou seja, ele foi recombinado. A partir daí, a gente introduz esse plasmídio de volta na bactéria. Essa bactéria agora é basicamente uma bactéria modificada geneticamente. É um organismo transgênico. Ela recebeu a estrutura de um gene novo. Sendo essa bactéria a estrutura de um organismo transgênico, essa bactéria tem a capacidade de produzir agora a informação que eu tenho na estrutura ali do gene. Essa bactéria consegue ler a informação desse gene, produzir um RNA e produzir a estrutura de uma proteína. Vamos dizer, então, que eu quero que essa bactéria produza insulina. Em relação à insulina que nós utilizamos hoje, ela é produzida por bactérias recombinantes. A gente fazia o que antigamente? Antigamente, a gente pegava insulina de porcos, basicamente pegava o sangue do porco, retirava a insulina e utilizava na aplicação em humanos. Só que isso gerava diversas reações adversas. A partir do momento que a gente aprendeu a fazer essas manipulações genéticas, a gente pegou o gene da insulina humana, introduziu em uma bactéria. A bactéria modificada passou a produzir a insulina humana. Isso que ela produz não serve para ela, mas a gente consegue purificar essa insulina e utilizar em diabéticos. No caso, essa insulina vai ter reação adversa no nosso organismo? Lembra que ela é produzida a partir de um gene humano. Então, mesmo que seja produzido por uma bactéria, é um gene humano. Consequentemente, não vai dar tanta reação adversa quanto retirado de um animal. Tá? Esse processo, então, o processo em si é bem simples. Tá? Só que a gente tem que seguir algumas condições. Por isso, a gente vai aprofundar um pouquinho. Condições. Eu tive que cortar o DNA. Tive tanto que cortar o gene de interesse, quanto a estrutura do plasmídio eu também tive que cortar. Se eu tive que fazer esses cortes, eu preciso sempre trabalhar com enzimas para cortar o material genético.
Essas enzimas que vão cortar o material genético, a gente vai chamar essas enzimas de restrição. As enzimas de restrição são capazes de cortar o material genético. Posso chamar essas enzimas de restrição também de exonucleases ou endonucleases. Utilizar o termo exo ou endo depende basicamente do local de atuação dessas enzimas. Tá? Enzimas de restrição. O que elas vão fazer, então? Elas vão cortar o DNA. Então, tem uma fita de DNA, uma enzima de restrição simplesmente corta esse DNA. Essa é a função das enzimas de restrição. Em relação a essas enzimas de restrição, a gente pesquisou, então, diversos tipos de enzimas de restrição e hoje em dia a gente tem em laboratórios, basicamente, essas enzimas de restrição que são compradas. Existem laboratórios que já separam as enzimas de restrição e deixam de forma própria para que laboratórios possam comprá-las. Em relação a essas enzimas de restrição, a gente vai observar que cada enzima de restrição corta o material genético em um ponto específico. Então, cada enzima de restrição vai cortar o material genético em um ponto específico. Observando a estrutura do slide, vamos fazer uma marcação aí. Se a gente olha essa enzima de restrição chamada de BAM-H1, em relação a BAM-H1, está vendo que ela vai cortar aonde encontrar essa sequência G, G, A, T, C, C. Se ela encontrar essa repetição, ela vai fazer o corte. Está vendo que esse corte, ela está descendo, faz uma curva e desce. Quando faz o corte dessa forma, encontrado na BAM, na CLA, na ECO, a gente chama de clivagem com extremidade coesiva ou adesiva. E a gente pode ter, como a ECO-RV e a Rael aqui, que a gente chama de clivagem com extremidades cegas. Quer dizer, cortou de forma reta. Enzimas de restrição, então, cortam o DNA. Cortam o DNA sempre em regiões específicas. Está vendo que, de acordo com a enzima, ela tem uma região específica para que ela possa fazer o corte. Pode cortar, com propriedades coesivas ou adesivas, ou pode cortar de forma cega. Você vai definir, então, um gene. Definir um gene de interesse, vai escolher-se, então, uma enzima que vai cortar antes, uma enzima que vai cortar depois. Escolheu essas enzimas, são feitos o corte, e a gente separa, então, o nosso gene de interesse. Então, dessa forma, é que o gene de interesse vai ser separado. Tá? Qual enzima de restrição vai usar? Aquela que corta onde você quer ou o mais próximo possível de onde você quer. Qual seria melhor utilizar? A com propriedades coesivas ou as cegas? Se a propriedade é cega, então a gente tem as duas fitas de DNA e a gente cortou de forma cega. Ao ter cortado de forma cega, quer dizer que aonde eu vou introduzir esse gene de interesse também vai ter forma cega. Para encaixar as duas vai ser mais difícil. Ou seja, para que as duas se encaixem perfeitamente, vai ser um pouquinho mais complicado. Por isso, vai ser comum a gente fazer o seguinte: na hora de fazer esses cortes, sempre cortar com as propriedades coesivas. Por que cortar com propriedades coesivas vai ser mais fácil? Simples. Se a gente olha nesse desenho aqui, está vendo que sobrou esses pedacinhos, que são as propriedades coesivas. Na hora que as propriedades coesivas se encontrarem, automaticamente elas se ligam. Lembra que A com T, C com G, automaticamente, pela proximidade, as pontes de hidrogênio já são refeitas. Se as pontes de hidrogênio são refeitas, essas duas regiões já vão se ligar automaticamente. Basta uma passar próxima à outra. Uma passou próxima à outra, automaticamente ela se liga. Falta, logicamente, utilizar uma enzima DNA ligase para fazer as ligações fosfodiéster, mas, pelo menos para posicionamento, fica bem mais fácil com propriedades coesivas. Tá? Então, propriedades coesivas seria um procedimento mais fácil da gente utilizar aqui. Ok? Em relação a essas enzimas de restrição, eu já falei para vocês que a gente, nos laboratórios, podem comprar essas enzimas de restrição
já prontas. De onde que elas são retiradas? Micro-organismos, tá? Se você olhar aí, em relação a BAN-H1, bacilos, COF, Clostridium, micro-organismos usam basicamente as enzimas de restrição como processo de defesa. Então, tem uma determinada bactéria, um vírus tentou parasitar ela. Como que ela vai se defender desse vírus? Ela vai usar uma enzima de restrição que vai degradar o material genético do vírus. Se ela vai degradar o material genético do vírus, então esse vírus não parasita mais ela. É uma forma de defesa. Então, grande parte das enzimas de restrição vão ser retiradas de grupos de micro-organismos. Qual a finalidade principal dessas enzimas de restrição nesses micro-organismos? Defesa, tá? Então, vão trabalhar principalmente na defesa desses micro-organismos. Agora, beleza. A gente já sabe como separar um determinado gene de interesse. Eu quero um gene de interesse, beleza. Sabendo qual gene de interesse eu quero, eu vou usar uma enzima de restrição. Ao usar a estrutura de uma enzima de restrição, eu vou cortar o meu gene de interesse. Eu tenho aqui a estrutura em azul, que corresponde ao meu gene de interesse. Só que para colocar ele no novo organismo, eu vou colocar ele assim direto? Não. Eu vou precisar de outras regiões, tá? Eu vou precisar de colocar nesse organismo que eu vou modificar outras informações. Quais outras informações eu vou colocar? Eu preciso de um promotor. O promotor é basicamente uma sequência de DNA que vai indicar se esse gene vai ser expresso mais vezes ou menos vezes, tá? Então, vamos dizer que eu quero produzir uma pequena quantidade dessa substância. Então, preciso expressar o gene poucas vezes. Então, eu coloco um promotor mais fraco. Utilizando um promotor mais fraco, esse gene vai ser lido uma menor quantidade de vezes, eu vou expressar a proteína uma menor quantidade de vezes. Agora, eu preciso expressar um gene em grande quantidade, eu preciso muita dessa proteína. Eu vou colocar um promotor mais forte. Promotores mais fortes vão fazer com que esse gene seja lido várias vezes, consequentemente, vai produzir em grande quantidade a proteína de interesse. Então, promotores vão ser importantes para a gente controlar a quantidade de vezes que eles vão ser lidos. Coloco geralmente também uma região chamada de operador. A região do operador fica geralmente entre o promotor e o gene. Essa região do operador está em roxinho. Qual a finalidade dessa região do operador? Ativar ou desativar o gene. Se eu colocar uma proteína que se liga à região do operador, aí o gene não vai ser lido. Então, se ligar uma proteína ao operador, o gene não é lido. Então, ele não é expresso. Agora, se não tiver essa proteína ligada ao operador, o gene pode ser lido, pode ser expresso. Então, esse operador funciona como um liga e desliga para o gene. Se eu coloco a proteína, liga ao operador, o gene não é lido. Se não tem a presença da proteína, posso ler completamente o gene e aí ele pode ser expresso sem problema nenhum. E por último, uma região que também vai ser importante é eu colocar um marcador. O que seria esse marcador? O marcador seria basicamente um gene que eu vou introduzir que vai me indicar que a modificação que eu fiz deu certo. Como assim? É uma forma de identificar que o organismo foi geneticamente modificado e que a modificação está ali presente. Em relação às bactérias, quando eu estou fazendo essas manipulações, eu uso geralmente genes que conferem resistência a antibiótico. Então, estou trabalhando com uma plaquinha de Petri. Nessa plaquinha de Petri tem o agar ali e está desenvolvendo várias bactérias ali. Nessas bactérias, tentei fazer essas manipulações genéticas nessas bactérias. Não sei quais que deram certo, quais que deram errado. Quero separar só as que deram certo. Eu vou pegar um antibiótico e vou colocar um antibiótico nessas bactérias, junto a essas bactérias. Se a modificação que eu tiver feito estiver certa, quer dizer que eu coloquei um gene que dá resistência àquele antibiótico. Então, ela vai sobreviver àquele antibiótico. Se a modificação que eu fiz estiver errada,
quer dizer que ele não vai ter a resistência ao antibiótico. Então, essa bactéria morre. Então, uma forma da gente ter esse controle, se a modificação deu certo ou não, sempre colocar algum marcador, algum gene, que na expressão dele vai fazer com que a gente saiba que o organismo teve a modificação ou não. Em relação